Sejam todos bem-vindos à primeira mostra, nacional de estudos em ciência da saúde, pessoal. Então, é uma mostra muito interessante, porque traz quesitos, assuntos, temáticas envolvendo as ciências da saúde, E a saúde, se vocês observarem, quem já é da área, é muito ampla, Existem diversos profissionais atuando na saúde. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a saúde mental em movimento. E aí, mais específico, a questão da ciência do exercício físico, pessoal. Então, é uma conversa, é uma reflexão, sobre essa temática. Então, uma mostra nacional, sei que vai ter profissionais de diferentes locais do Brasil, diferentes atuações, e é mais uma conversa para a gente falar sobre esses aspectos. Então, eu sou o professor Fernando Ferro, doutorando em Educação em Saúde, pesquisando sobre a educação em saúde como um todo, mestre em Saúde Pública e professor e palestrante, pessoal. Aqui está um mini currículo, as pós-graduações que eu tenho na área, eu tenho um MBA na área também, sou bacharel e licenciado em Educação Física, trabalhei em diversas áreas da Educação Física, desde a área do ensino da educação, a preparação física do alto rendimento. Atualmente estou na coordenação do curso, sou coordenador adjunto do curso de Educação Física, professor de graduação, pós-graduação, e vou dar um pouquinho da minha experiência, Fui atleta também, um pouquinho da minha experiência nessa visão, do que o exercício físico pode contribuir para a saúde mental. Que é uma fotinho minha, eu sempre ponho quando o tema permite, E como eu vou falar de saúde mental, eu coloco essa foto e estou falando de saúde. Por quê? Porque 2020 a gente teve a pandemia, 2020 teve muitos casos, de problemas, ansiedade, depressão, as pessoas estarem incomunicáveis por causa da pandemia. E aí, com tudo isso, leva a pessoa ao quê? A diversos problemas. Para mim, desencadeou o quê? Um certo grau de obesidade, E aí eu resolvi mudar. Aí comecei a treinar final de 2020 para início de 2021, vindo a competir em dezembro de 2021. Então, esse aí, apesar agora, não parecer, esse aí é o mais bronzeadinho, mais pretinho aí, com um percentual de gordura bem menor. Então, o exercício físico me ajudou a sair da pandemia, e diminuir aqueles índices que eu não estava tão bem, certo? E aí a gente tem que entender que a atividade física ela é essencial para uma mente ativa e saudável, porque ela vai impactar no nosso estado mental, pessoal, tá? Então, a atividade física, e a gente vai ver mais para frente, ela impacta, tanto no físico como no mental. Qual que é o nosso objetivo? Apresentar a influência, do exercício na saúde mental. Esse é o objetivo. Saber o que o exercício físico, a ciência do exercício físico, pode, de fato, contribuir, para a nossa saúde mental. Que é um cérebro treinando, É claro que é uma brincadeira, mas é a questão de exercitar o cérebro. Então, vamos a uma breve introdução. A saúde mental se tornou um dos temas centrais na saúde pública. A OMS, em 2022, estima que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com algum transtorno mental. A atividade física surge como uma ferramenta acessível e de baixo custo, pessoal. Dados aí, da Organização Mundial de Saúde. Pessoal, quase todo slide eu vou botar as referências, tá? Então, se quiserem, anotar, dar um print, isso facilita o entendimento e saber da onde está vindo a informação. Lembra, o professor está passando a informação, de algum local que viu, estudou. E é importante a gente pegar a visão do professor, do palestrante, e também ler o material base que foi, dessa temática. Então, sempre eu procuro fazer, já é uma questão minha, que eu já aplico nos meus alunos da graduação,
E eu procuro falar porque é importante a gente não só escutar, né, mas também a gente ter um estudo mais ativo. Aqui todos nós, né, estamos aqui para se inteirar mais do tema, né? Então, estamos mais, quem está participando da amostra é mais um agente passivo, né? Está recebendo. E quando a gente vai atrás do estudo, nós vamos ler, nós vamos explicar para nós mesmos, aí a gente se torna um agente ativo do estudo, e aí facilita esse entendimento, tá bom? Saúde mental, pessoal, o que dá para a gente falar? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo reconhece as suas habilidades e pode lidar com seus estresses normais. Pode trabalhar produtivamente e contribuir com a comunidade, ou seja, saúde mental é eu saber quais são as minhas habilidades, saber trabalhar com diferentes situações de estresse, ter uma forma produtiva, né, e contribuir. Envolve aspectos emocionais, então lidar com as minhas emoções, psicológico, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, o que eu penso, e sociais, relacionado ao meio que eu estou também. Então, a saúde mental, ela influencia como pensamos, como sentimos e agimos. Então, se tem aqui, né, profissionais da psicologia, psiquiatria, né, vão ter uma maior compreensão e até já saibam o que eu vou abordar. Entretanto, eu vou puxar para o aspecto, né, do exercício físico. A mesma partir daqui, se tiver profissionais de educação física, até já sabem esses resultados, mas vou complementar com a saúde mental. E quem não é das duas áreas, né, vai estar recebendo aí um conhecimento novo para poder estudar. Vamos lá, então. Esses dados aí da Organização Mundial também, né, promovendo a saúde mental, conceitos e questões práticas. A maioria dos artigos, pessoal, vocês conseguem achar em PDF na internet, tá? Dos estudos. Quais são os dados populacionais? Então, segundo a PNS, né, 29% dos brasileiros são insuficientemente ativos. Aí, IBGE 2021, esses dados já aumentaram. A prevalência de sintomas depressivos entre sedentários é 2 vezes maior que entre ativos. Ou seja, eu ser sedentário me leva à chance de eu ser depressivo, né? E se está crescente o número de pessoas sedentárias, possivelmente vai ter crescente, né, sintomas depressivos também. Então, programas de incentivo à prática de exercício físico deve ser prioridade pública e clínica. Tá? Dados da onde? Pesquisa Nacional de Saúde, né, o PNS, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, olha como é preocupante, né? E olha como o exercício físico pode ser, né, um meio um recurso para ser utilizado. Aqui é uma imagem que eu gosto muito, né, de botar quando eu estou falando de exercício, sedentarismo, que infelizmente é uma realidade, né? Então a gente vê uma pessoa no sofá, né, uma certa desorganização, fumando, bebendo, deitado, né? Aquela bola de ferro trazendo o simbolismo que ele está amarrado, né? E preso numa tela, né? Assistindo uma tela, que hoje em dia pode ser muito bem um celular, um tablet, um notebook, né? Ou seja, pode ser outros meios também, né? Um projetor, que hoje está muito em alta, né? O pessoal comprando um projetor para botar em casa, né? Em vez de botar TV e tudo. Ou seja, meios, né? Claro que são bons, são meios também que ajudam a recreativos, vamos dizer assim, de lazer, mas o permanecer muito tempo assim não é saudável. E o sedentarismo e saúde mental? Então, o estilo de vida sedentário está associado a uma prevalência, né, de sintomas de depressão e ansiedade. Estudos mostram que indivíduos inativos têm maior risco de desenvolver sintomas depressivos. Pesquisa realizada lá em 2018 pelos Schultz e colaboradores. Então, uma hipótese, menor liberação de neurotransmissores, né? O exercício físico faz aumentar a secreção de neurotransmissores, como dopamina, serotonina. E quando tu não realiza, né, pode ter aí um aumento dos processos inflamatórios. Então tá aqui a pesquisa, né, do Schultz. Outro cérebrozinho treinando para quebrar. Momento para eu tomar meu cafezinho, né, pessoal?
Sabemos que o cafezinho sempre é importante, né? Temos que tomar ele, né? Quem o pessoal da saúde aí, que é da saúde, sabe que o cafezinho nosso aí é de lei, né? Estamos sempre tomando. Dado dos transtornos mentais, pessoal. Principais transtornos: depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros. A depressão afeta, pessoal, mais de 280 milhões de pessoas no mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde. A sigla está em inglês, né? Ou às vezes é OMS, em português, ou em inglês, World Health Organization. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e o quinto em prevalência de depressão, pessoal. Então, olha, né? Claro que o Brasil é um país continental, que nem fala, né? Tem proporções num continente, mas é uma escala muito grande, né? Dados aí da Organização Mundial de Saúde, isso aí também vocês conseguem fácil achar, né, esses relatórios. Se colocarem a Organização Mundial de Saúde, os primeiros links ali já é o site da Organização Mundial de Saúde. Vai estar em inglês, vocês baixam uma extensão no computador de vocês para traduzir, e aí já traduz simultaneamente do inglês ou qualquer outra língua para o português. Isso eu sempre falo para os meus alunos, né? Professor, eu não leio inglês. Hoje em dia não tem mais problema, né? A tecnologia trouxe essa facilidade. Tu baixa uma extensão no teu computador de tradutor simultâneo, tu pode abrir qualquer site em qualquer outra língua que ele vai traduzir para o português. Tá bom? Bases neurobiológicas do exercício físico. Então, o exercício estimula a neuroplasticidade e a neurogênese, principalmente a questão do hipocampo. Aumenta a disponibilidade, pessoal, de serotonina e dopamina, lembra lá dos neurotransmissores. Norepinefrina e a tal do BDNF, que a gente já vai ver o que é esse fator neurotrófico aí. Reduz os níveis de cortisol, hormônio do estresse, ou seja, olha o que o exercício físico traz. Também estudo lá de 2002, pessoal, 23, ou seja, há 20 anos o pessoal já estava batendo nessa tecla, né, dos benefícios. E aí, como é que pode, há 20 anos, já terem pesquisas trazendo, e ainda a gente tem um volume grande, né, de pessoas que não fazem. Está dando algum erro aí, né? A informação não está chegando, prática, ou falta de políticas públicas, claro, aí entra várias outras questões. O que é o BDNF, né? Então, o BDNF é uma proteína, né, que é estimulada durante o exercício físico, né? Exercício físico aí de moderada a alta intensidade. Quando é realizado exercícios físicos, né, ele vai estar estimulando a plasticidade sináptica, ou seja, ele vai estar atuando na questão de memória, aprendizagem, pensamento e estado do humor. Ou seja, a simples prática, simples entre aspas, porque tem que ser feita por um profissional de educação física, né? Essa prescrição de exercício, sendo intensidade moderada a alta, podendo ser exercício aeróbico, né? Cardiorrespiratório, de força, resistência muscular, ou seja, mas que tendo no mínimo uma moderada intensidade, vai estimular a secreção dessa proteína aí, a estimulação, desculpa, dessa BDNF, e ela, por sua vez, estimula a nível cerebral, aumentando a plasticidade. Então, seria mais ou menos assim. Então, BDNF é um fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína. Função de quê? Atuar no crescimento, diferenciação e sobrevivência dos neurônios. Qual que é a sua importância? Ela aumenta, vamos dizer assim, desempenha um papel para a capacidade do cérebro se adaptar e aprender. Neuroplasticidade. Transtornos, né? Então, o BDNF tem sido associado a diversas condições neurológicas, como propriamente depressão, Alzheimer e Parkinson. Pesquisas, né, trazem a relação com doenças cerebrais, né, que tem um potencial de desenvolvimento para novas terapias, ou seja, o BDNF, né, através dos estudos mais recentes, está comprovando, né, que ele auxilia o cérebro como um todo. E como é que ele é estimulado? Através do exercício físico. Aqui a gente tem, só para ilustrar como se dá, né, por macroreceptores, né, a relação do exercício físico, da contribuição, aí esses receptores, essas enzimas vão estar atuando tanto a questão muscular,
do fígado, e aí sim agindo, né, a atuação lá neural do BDNF, e aí aumentando outras marcadores também, certo? Aqui, novamente, do exercício, né, e aqui a questão da estimulação, atuando, né, em todas as partes ali da célula neural. Então, a gente está vendo ali um neurônio, né, então aumenta ali a capacidade neural, aumenta a parte dos oligodendritos, né, que estão ali aquele meiozinho, lembrem lá, né, da aula de anatomia, sistema neural, né, que a gente vê essas questões, e aumenta também, né, a questão mitocondrial das próprias células. Então, olha o que a BDNF, né, estimula e como ela é estimulada com o exercício. Aqui, novamente, para ver um pouquinho, e aí tem outra célula neural, né, e aí nos seus dendritos, nas partes ali mais distantes, né, a gente tem receptores da serotonina, noradrenalina, dopamina, né, que são também estimulados através do exercício físico, certo? E como ocorre essa neurogênese e neuroplasticidade? Então, a atividade física vai estimular a produção do BDNF. O BDNF, por sua vez, favorece uma neurogênese no hipocampo. E essa neurogênese no hipocampo, ela está relacionada à memória e à regulação emocional. Certo? Fonte também lá de 2011, né, do exercício e da relação, né, do hipocampo e da memória, né, pelo Erickson e colaboradores. A gente tem a relação dos endocannabinoides e exercício, ou seja, o exercício estimula a produção de endocannabinoides, como a anandamida. Então, ela é responsável pelo bem-estar, o relaxamento, a euforia pós-exercício, que é aquele barato do corredor, né? Ah, o cara corre e tal, mas aqui no final gera, né, esse estímulo desse endocannabinoide, que é a anandamida, que vai dar um relaxamento, um bem-estar, e ele também, né, está associado à redução da ansiedade. Também outro estudo, há 20 anos atrás, quando nem falavam, né, dos endocannabinoides e tudo mais, né, já se tinha pesquisadores trazendo essa relação. E a questão do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, o exercício modula a liberação do cortisol, que o cortisol é a resposta ao estresse. Melhora a resistência ao estresse, ajuda a estabilizar o ritmo circadiano e o sono. Ou seja, quando eu pratico exercício físico, eu tenho uma estabilização ou uma regulação no meu eixo endócrino, hipotálamo, hipófise e adrenal. E aí, com isso, auxiliando a eu melhorar o meu ciclo circadiano e o meu sono, a regular a minha fisiologia interna e a estabilizar e melhorar o meu sono. Sim, pelo simples fato, entre aspas, claro, de eu estar praticando exercício físico. Claro que quando eu vou praticar, eu tenho que ter, né, o profissional de educação física na prescrição desse treino, certo? Outro estudo também lá de 2006, quase 20 anos. Aqui, pessoal, né, quais os benefícios do exercício? Nessa imagem a gente resumiria tudo, tá? Então aqui tem uma pessoa praticando exercício, possivelmente está correndo. Tem a questão aqui um corte seccional de um vaso sanguíneo, né? E as respostas que estão passando por esse vaso sanguíneo chegando nos tecidos. E aí aqui a gente tem os sistemas, né? Nesse lado da direita ali, que são, né? Que são beneficiados pela prática do exercício físico. Então lá naquele primeiro a gente tem o músculo, né? Então, o músculo aumenta o metabolismo muscular, aumenta a formação, aumenta a hipertrofia muscular. Ou seja, o meu ganho de massa muscular com isso diminui inflamações. Eu tenho o aumento da oxidação dos lipídios, aumento das células marrons, auxiliando na minha saúde metabólica, diminuindo com isso inflamações. Ali eu tenho o pâncreas, né? O terceiro, de cima para baixo, amarelinho, meio laranja, alaranjado. Então, eu tenho aumento da viabilidade das células e aumento da secreção de insulina. Opa, se eu tenho aumento da secreção de insulina, se eu estou numa situação pré-diabética ou diabetes inicial, o exercício físico consegue reverter, né? E para casos de diabetes tipo 2, que pode ser um pouco mais grave, consegue diminuir um pouco. Tem casos, né, estudos de pessoas diabéticas diminuíram a dosagem, né, e o uso da insulina.
e outros casos que, quando estava no início, foi diagnosticado, o processo reverteu, né? E a pessoa não precisou mais estar usando o medicamento. A gente tem a questão do fígado, né? Então, melhora, né, na questão do metabolismo da glicose, questão do uso dos ácidos, diminuição da inflamação. A gente tem ali o coração, né, que é aumento da vascularização, aumento da angiogênese, produção, né, de novos vasos e aumento do metabolismo. Com isso, diminui processos inflamatórios. Por que quase em todos está ali escrito diminui processo inflamatório? Porque o exercício físico também auxilia no sistema imunitário. Logo ali no penúltimo, que parece um feijãozinho, a gente tem os rins, né, que é a melhora do metabolismo, e aí com isso também diminui processo inflamatório, estresse oxidativo e tem uma melhor filtração. E por último ali, mas não menos importante, a gente tem os ossos, né? Ou seja, aumenta-se o processo de anabolismo, a questão principalmente da densidade do osso, e aí entra osteogênese, a questão dos osteoblastos, osteoclastos, células, né, do tecido ósseo, auxiliando para mulheres, né, ou pessoas que não é só mulheres, que têm osteoporose. Então, pessoas que têm osteoporose, o exercício físico, quando bem praticado, né, melhora, né, na questão da densidade óssea. Tá? E aí, com isso, diminui possíveis inflamações também. Outro cérebro treinando, pausa para o cafezinho. E seguimos. E quais transtornos mentais graves a gente tem? Então, indivíduos com esquizofrenia, transtorno bipolar, a gente tem a questão da melhora do humor, né? Cognição, interação social. Os protocolos devem ser adaptados de acordo com a pessoa. E o exercício é a ansiedade. Então, estudos, né, de meta-análise, que são estudos grandes, envolvendo um certo período de tempo e um grande número de pessoas, mostram que exercícios aeróbicos reduzem significativamente os sintomas de ansiedade. Então, os efeitos são comparáveis à terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, eu realizar exercício físico, né, é tão bom, né, é bom também quanto eu realizar terapia. Não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Mas eles trabalhando junto, né, podem auxiliar. Caminhada rápida, corrida leve, natação são eficazes. Aqui só um exemplo para ilustrar. Tá? Atividade física e ansiedade. Então, o exercício reduz, né, a ativação do sistema nervoso, aumenta a percepção de autoeficácia, né? E sessões agudas, treinamentos agudos, já reduzem os sintomas ansiosos, certo? Exercício e depressão. Então, a atividade física demonstrou ser eficaz, tanto na prevenção quanto no tratamento, né, dos sintomas da depressão. O exercício é recomendado como parte do tratamento, então muitos psiquiatras, né, médicos já estão colocando, né, a prática do exercício físico, e isso é muito bom, né, porque até há uns anos, umas décadas atrás, né, nem se falava de exercício físico, né? Não faz mal, né? Não, espera melhorar, depois faz, né? Então, hoje já está, como, né, a maioria dos médicos, psicólogos, profissionais da saúde, estão vendo a importância, né, da prática do exercício físico. E aí, com isso, né, de se recomendar profissionais da educação física. Então, é importante considerar adesão, intensidade e suporte social. Qual que é o impacto da atividade física na depressão? Né? Então, os exercícios são tão eficazes quanto antidepressivos em casos leves e moderados. Então, aí auxiliando também. Caminhadas, aí quais exemplos pode fazer? Caminhada, musculação, yoga, esportes coletivos também são eficazes, ou seja, outras modalidades, né, de exercício físico. Seguimos o exercício e transtorno da ansiedade social, né? Então, os exercícios em grupo ajudam, né, nessa exposição social gradual, melhora a autoestima, porque às vezes a pessoa, né, se vê com uma baixa autoestima. E aí, para isso, qual seria um exemplo? Aulas coletivas, né? Danças, artes marciais, yogas, ou seja, aula que tenha mais pessoas para a pessoa se sentir bem. Estudo aí de quando, pessoal? Olha só, de 1990. 35 anos, já se falava, né, do exercício como uma ferramenta social, né, tentando trabalhar essas questões da ansiedade social, da baixa autoestima, né. Então, olha como a gente tem
pesquisas, né? Só que essas pesquisas têm que chegar para a população, né? Tem que chegar para todos. Então, vocês aqui realizando essa mostra, né, nacional, vocês aqui assistindo, vocês vão ser multiplicadores do conhecimento. Pô, eu assisti lá com o professor Fernando Ferro, que ele falou tal coisa e me passou ali para mim ler. Vou passar para os meus alunos, vou passar para os meus clientes, vou passar para os meus pacientes, né? Ou seja, a informação, né, tem que ser transmitida e tem que chegar para o maior número de pessoas, porque só vai trazer benefícios, né, para nós mesmos. Exercício e transtorno de humor bipolar. Então, o estudo sugere que o exercício pode estabilizar o humor, né? Então, mas também temos que cuidar com o excesso de estímulos, né? Então, dê mais preferência para atividades moderadas e prescrição individualizada, com supervisão multiprofissional. Então, tem que ter um trabalho multidisciplinar. Psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física, né? Ou seja, tem que ter os profissionais que sejam necessários para aquela atividade, né? Então, tem que ter. Está tratando saúde mental? Tem que ter o psicólogo ou psiquiatra e o profissional de educação física. E aí vai ver se vai entrar outros profissionais também, né? Se for relacionado a exercício físico. Um cérebro descansando, pausa para o meu café. E o exercício físico e o sono que a gente viu, né? Então, os distúrbios do sono são frequentes em quem tem transtorno mental, né? A pessoa não consegue dormir bem. E aí, com isso, o exercício vai melhorar a questão da latência, né? Da qualidade, da duração, da eficiência do sono. Só vocês pensem num dia que vocês fizeram muito exercício, muitas atividades, né? Ou treinaram. O sono começa a ser melhor administrado, vamos dizer assim, melhor aproveitado, essa é a palavra. Então, contribui para a regulação do ritmo circadiano e homeostase do sono, né? Sono, exercício e saúde mental. Então, a prática regular melhora a qualidade, duração e produtividade. Sono restaurador está diretamente relacionado à regulação emocional e cognição. Exercícios aeróbicos, né? É eficaz para essa questão da insônia e distúrbios do sono, podem auxiliar também. Justamente por exigir, durante esse exercício aeróbico, né, uma maior oxigenação, né, e um fluxo mais rápido, vamos dizer assim, para levar oxigenação para os tecidos. E aí, com isso, né, vai liberando gás carbônico, vai liberando toxinas, né, e auxiliando no processo. Então, o exercício aeróbico também pode auxiliar e também pode ser uma ferramenta nesse processo. Outro artigo também do Credon, né, e colaboradores. Exercício físico e resiliência psicológica. Então, o exercício melhora o enfrentamento de situações. Por que melhora? Mexe na autoestima. Mexe na sensação de eu ter uma autoconfiança, né, de eu me sentir melhor. Então, ele acaba sendo um fator protetor contra recaídas e até crises emocionais. Também artigo aí de 20 anos também, trazendo, né, essas perspectivas. E, novamente, a relação do exercício, o que contribui, né? Então, se vocês olharem à esquerda, aumenta a sensibilidade à insulina, o controle da glicose, a capacidade oxidativa, né? E a utilização do oxigênio. Com isso, com a prática do exercício físico, olhem à direita, diminui, né? A relação até própria da diabetes tipo 2, diminui, né? A porcentagem de obesidade, diminui possíveis doenças cardiorrespiratórias pelo simples fato de eu estar me exercitando, né? Lembra, no sistema cardiovascular eu vou ter hormônios específicos no sistema auxiliando, no tecido adiposo, que é o amarelinho, bem embaixo, as bolinhas, parece bolinha de uva. A questão das citoquinas e adipocinas, no músculo esquelético eu tenho a questão dos miócitos, né, das células musculares, na questão do intestino como todo eu tenho o glúteo, eu tenho as mitocôndrias, e no fígado, né, as hepatocitoquinas também auxiliando, certo? Então, assim, eu tenho, durante a prática do exercício, só benefícios, se vocês pararem para ver, desde que seja bem orientado. E não, vou começar a me exercitar, e vou lá eu sozinho, por conta, fazer as coisas. Não dá certo. Não dá certo. Então, tem que ser
Se eu, quando eu estou com um problema de saúde, eu vou no médico, né? Eu vou num profissional, e eu não faço as coisas por mim, é a mesma coisa, né? Se eu quero fazer uma atividade física. Vou procurar um profissional para que me capacite, me auxilie nesse processo. Quais os benefícios cognitivos, né? Melhora da memória, atenção e velocidade de processamento. Reduz sintomas de TDAH e melhora o controle. Também na pesquisa do Erickson também trouxe isso. Exercício em populações especiais, pessoal. Então, no idoso, muito importante. Porque o que? Previne do declínio cognitivo e depressão. Lembrem lá do BDNF, neuroplasticidade, auxilia, né, com pessoas que têm genética para o Alzheimer, por Parkinson, ou seja, o idoso, né, pela questão fisiológica e a queda, né, da sua fisiologia natural pelo processo do envelhecimento, quando praticado o exercício, vai ter uma melhora como um todo. Então, o idoso, entre todos os perfis de pessoas, vamos dizer assim, é o que deveria estar todo dia fazendo atividade física, né? Todo dia. Mas, até pouco tempo atrás, não, agora é idoso, tem que descansar, não pode fazer nada. Não, fica aí sentado. Isso está matando o idoso. Ele não tem que ficar sentado. Claro, descansou, cansou, beleza. Mas, né, tem que estar estimulando e fazendo exercício também. Jovens, melhor autoestima e enfrentamento da ansiedade. Quantos jovens a gente está vendo ansioso? Quantos jovens com uma baixa estima, né? Então, o treinar vai auxiliar isso aí. Pessoas com deficiência. Então, eu sou professor, eu ministro curso sobre esportes adaptados, né? E o exercício físico adaptado. E o quanto é importante realizar, né, essa inclusão das pessoas, né? Mas tem uma resistência, às vezes, delas mesmas. Elas não querem, né? E aí entra não por não quererem fazer atividade, mas por questões sociais. E aí entra, assim, em primeiro elas se entenderem, verem que podem, né? E depois fazer, né? Mas, e aí, quando ela entende isso, a melhoria é 100%. Também dados, né, da Organização Mundial de Saúde. Outro cérebrozinho treinando, ó, esse aí já está bem mais fortinho, né? E os benefícios do idoso que a gente viu? Reduz sintomas de depressão, autoestima, contribui para a socialização. Pensa, ter um idoso em casa, parado, enquanto ele pode fazer uma aula em grupo, uma aula funcional, adaptada. Na faculdade onde eu trabalho, nós temos uma academia, chama Centro Esportivo. Nela, né, a gente tem uma professora que ela dá aula, né, para os idosos. Então, ela faz um treinamento funcional para os idosos. E aí, as atividades, né, tem vários exercícios, parte lúdica. Então, assim, tem meios de incluir o idoso para estar fazendo, né? E tem meios até no próprio município, né? Então, tem como achar em academias, em estúdios, como na própria prefeitura. Programas de atividade física, né, multicomponente, ou seja, tem que envolver força, equilíbrio, aeróbico, e até essa parte de social, também artigo aí de 12 anos atrás, trazendo também essa questão. Benefícios para os adolescentes, né, desenvolvimento emocional, autoestima, controle da impulsividade, né, saber ganhar, saber perder, saber seus limites, né, intervenção escolares e esportivas são eficazes, né, fazer do que os jovens, as crianças, participem, né, de esportes, isso vai facilitar a vida adulta dele depois. E vai fazer do que ele pegue gosto. Então, a educação física escolar, né, também é muito importante, porque é ela que vai desenvolver o gosto nosso pela atividade física. Eu não digo todos, mas uma grande porcentagem de adultos que não gostam do exercício físico é porque lá na época de criança tiveram uma má experiência, né? E isso eu falo para os meus alunos. Quando é que uma pessoa pega gosto por algumas coisas? É ali, quando é criança. Quando é que a criança pega um hábito ou gosta de alguma coisa? Quando é que a pessoa faz isso? Quando é criança, né? E aí, de criança, ela vem formando aquele hábito, aquele gosto, o gostar por determinadas coisas. Então, o profissional de educação física, quando está na área escolar, que é o licenciado, as atividades têm que ser voltadas para o que faça a criança pegar gosto, né? Pelo exercício, que mostre para ela a importância, e principalmente o desenvolvimento motor, né? E aprendizagem motor.
Benefício às mulheres, então, benefício para a saúde mental, principalmente relacionada a TPM, menopausa, depressão, prática como dança, pilates, caminhada, né, exercício de força, tudo vai ajudar, e até a própria, né, osteoporose. Osteoporose dá em homens também, porém a porcentagem é melhor, é mais em mulher, é menor. Né? A porcentagem em homens é menor, em mulheres é maior, pela questão, né, desses hormônios estarem, né, regulando todo mês, e aí entra na menopausa com a diminuição hormonal. Benefícios a profissionais de saúde, então são mais, né, conseguem ter mais saúde, até a questão do burnout, né, do estresse do trabalho, ele é um fator protetor, né, então pessoas da saúde têm que fazer, pessoal, né, eu falo para os meus alunos lá do curso, vocês têm que treinar, né, não é só passar treino, passar exercício, passar habilidades técnicas, preparação física, e vocês não treinarem, então nós que somos da saúde, por incrível que pareça, a gente não faz. Né, a gente orienta, a gente fala, mas quando é nossa, a gente acaba, né, diminuindo. E isso tem que ser ao contrário. Nós temos que fazer, porque daí a gente vai ver os benefícios em nós mesmos. Tá? Ter uma educação interprofissional, ou seja, é ter um trabalho multidisciplinar. Pessoal, né? É o profissional de educação física conversar com o psicólogo, conversar com o psiquiatra, conversar com o nutricionista, conversar com o terapeuta e levar uma ação melhor para aquele aluno, para aquele paciente. Né? Então, uma discussão entre os objetivos do cliente com profissionais diferentes vão trazer visões diferentes para um objetivo comum. Outro cérebrozinho treinando, né? Aqui pode ser que ele está fazendo aí um levantamento terra, quem sabe, né? Barra baixa, ou até uma elevação de ombros, né? Ou um bíceps, ou uma elevação frontal com barra, né? Não sabemos, mas ele está aí com um peso considerável, né? Pausa para o cafezinho. Então, hoje, a atividade física, né? Pelo reconhecimento dos profissionais, ele já está sendo usado como uma terapia complementar. Ela não vai, o exercício físico não vai substituir ou tirar a psicoterapia e o farmaco. E sim, ele vai entrar junto, né? E dependendo dos casos, né, vai ter a terapia, vai ter o farmaco e o exercício físico. E aí, com a prática do exercício físico, pode-se diminuir, né, a questão do uso de fármacos e até a desenvolver melhor a terapia. Tudo pelo trabalho conjunto, né, desses profissionais. Então, pode reduzir dose de medicamentos, né, e ter essa interdisciplinaridade é fundamental, né, essa conversa entre os profissionais. O profissional da educação física, conhecendo e entrando um pouco na área para entender dos profissionais que trabalham com saúde mental, e os profissionais que trabalham com saúde mental entender, né, a atuação e a área do profissional de educação física, e assim os dois trabalhando juntos. Atividade física e ambientes terapêuticos, né, então muito importante, como em clínica, CAPS, grupo de apoio, ter esse profissional de educação física na equipe interdisciplinar é muito importante. Recomendações de exercício, então pelo menos 150 minutos, né, a Organização Mundial traz. E aí o Colégio ACSM, quer dizer, Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Então, incluir componentes de força, resistência e flexibilidade. Então, para a saúde mental, teríamos mais ou menos entre 30 e 60 minutos, de 3 a 5 vezes na semana, já teria um efeito positivo. Uma prescrição segura, realizar uma avaliação física, ter uma questão psicológica inicial, planejamento individualizado, né, e progressão gradual, monitoramento constante, certo? Prescrição de exercícios, intensidade moderada, uma duração de 30 a 60 minutos, né, 3 a vezes 5 na semana. Modalidades, aí eu posso fazer diferentes modalidades aeróbicas, modalidade resistida, yoga, esportes coletivos. Eu ponho muito yoga aqui, vocês já viram que eu botei, pilates também, pela questão de trabalhar a respiração e posicionamento, né, em se concentrar mais. Não que nos outras modalidades não façam, mas é uma atividade mais focada para isso, certo? Colégio americano aí, né, American College of Sport Medicine, certo? Também material, quem quiser, que nem eu falei, vai dando print, né, vai anotando, mas no final vai ter ali as referências bibliográficas também. Então, a yoga é a meditação, que eu falei, então combinar, né, esse exercício ajuda a focar, ajuda a acalmar,
traz uma eficácia, né, em quadros de depressão. Quais seriam essas barreiras para a prática? Então, tá, professor, então você está me trazendo que tem um monte de benefício. Cara, e a pessoa vai melhorar um monte? Por que as pessoas não fazem? Né? Por quê? Por quê? Porque tem barreiras, né? Algumas barreiras. Quais são? A pessoa está desmotivada, é o primeiraço, está cansada, né? O isolamento social. Às vezes, o efeito de algum fármaco, né, deixa a pessoa mais fraca. Quais seriam as estratégias? Metas, né? Botar metas graduais, progressivas. Ah, o professor falou que é 3 vezes a semana, mas a pessoa não consegue uma vez. Desde que faça uma vez, né? Comece uma vez. 2 vezes, começa 20 minutos, 30 minutos, e assim vai indo. Vai dando um reforço positivo, ou seja, um feedback positivo para a pessoa, e tendo um ambiente que vai entender, né? Que vai entender ela. E aí, com isso, né, tem que ter capacitação dos profissionais da saúde, né, para se envolver nessa atividade. Então, fatores internos, né? Falta de motivação, fadiga, baixa autoestima. Fatores externos, que às vezes a pessoa fala, não tenho tempo, não tenho acesso, é muito longe para mim poder realizar, né? Não tem nada perto para mim. Às vezes o custo é caro, ou o custo a pessoa não tem naquele momento. E a insegurança, né? Às vezes é um local que não é seguro. Quais estratégias? Grupo de apoio, metas, ambientes acolhedores. Então, tá. Para todo problema a gente tem uma solução, né? Aí cabe saber se a gente vai conseguir fazer aquela solução ou não. Estratégias motivacionais, então, né? Gera intrinsecamente prazer, bem-estar, autorrealização, né? Extrínsecas, a pessoa se sente mais esteticamente bem, a pessoa vê que está cumprindo metas, né? Ela tem recompensas sociais. Então, tudo isso motiva a pessoa em continuar realizando, né? Acompanhamento profissional sempre, né? O retorno positivo sempre é importante. Quem não gosta, né, de ter um retorno positivo, eu vi que tu tá fazendo atividade física, nossa, tu melhorou, né? Eu vi que tu tá dormindo melhor, eu vi que tua pele tá melhor, teu cabelo tá melhor. Nossa, o que tu tá fazendo? Não, tô fazendo exercício físico, né? E às vezes quando falam isso para nós, né, a gente se sente tão bem, é uma motivação, né? Uma motivação que tá chegando para nós, além da nossa intrínseca que a gente já está se sentindo bem. E as políticas públicas? Então, ter realmente a inclusão do exercício físico como um direito, né, e recurso terapêutico. Já existe lei que prevê o profissional de saúde, o profissional de educação física, né, nos NASF, né, na atenção primária à saúde ali. Só que o que acontece? Os grandes municípios, os grandes centros conseguem implementar, não é todos, mas conseguem. Então, assim, a logística está sendo nos municípios de médio e pequeno porte utilizarem. Só que às vezes eles não utilizam também porque o gestor não tem conhecimento. Então, vocês que estão aqui, se são algum gestor ou se trabalham com algum gestor de município do estado, levar esse conhecimento, porque a lei já existe. Aí agora tem que ter um profissional, né, de educação física, que faça um concurso, né, que abra um concurso para ter, e ele vai trabalhar nesses locais. Aqui do BDNF, que a gente já viu, e as considerações finais, pessoal. Estamos finalizando aqui, né? Por isso que eu falei que é uma reflexão, que é para deixar essas ideias, né, na cabeça de vocês, e a gente pensar o que a gente pode fazer para melhorar. Então, vamos lá. Atividade física é uma ferramenta poderosa para promoção e manutenção da saúde mental. E aí a gente viu vários aspectos, né, que ela contribui. Atua em múltiplas vias fisiológicas, né, psicológicas, sociais. Então, a gente viu o que o exercício estimula e em vários tecidos, né, e sistemas diferentes ele vai estar beneficiando. Cara, tá tudo, tá mostrando, né, as pesquisas mostram, tem tudo. A pessoa tem que se conscientizar e fazer. E deve ser incorporada de forma estratégica. Né, e principalmente, né, que seja levada também para a questão da saúde pública. Então, o impacto de eu fazer um exercício físico, né, ele vai além da prevenção, ele vai além de eu ter o shape, ele vai além de eu ter o bíceps, nossa, ele está no shape. Não, ele está além. A prática do exercício físico ela é terapêutica, né? Ela é transformadora, ela me deixa bem, eu fico bem, ela regula as minhas taxas, né, dos exames laboratoriais bioquímicos, ela auxilia, né, ao meu bem-estar. Então, eu realizando exercício físico,
eu posso ter essa oportunidade de melhorar minha qualidade de vida. Né? E aí, com isso, né, eu tenho que pensar qual modalidade eu me sinto bem. Porque não adianta falar, vai para academia é muito bom e a pessoa não gosta. Né? E aí, para isso, tem academia, tem locais de treinamento funcional, tem locais para crossfit, tem grupos de corrida, tem modalidades de aulas de diferentes esportes, lutas, yoga, que nem a gente falou, né? Danças. Então, assim, é achar uma modalidade que eu goste e aí eu ter, né, uma certa periodicidade nela, ou seja, eu realizar ela por um tempo. E aí, por esse tempo que eu achei a modalidade que eu gosto de fazer e fazer por um determinado tempo, é aí que vai me dar os benefícios. Porque se eu faço uma atividade que eu gosto, a chance de eu desistir é muito menor, né? Pensa, se eu gosto de estar aqui, eu gosto do meu grupo, eu estou num grupo de dança de salão, eu gosto de todo mundo aqui, não tem por que eu parar, a não ser que eu fique doente, né? Ou algum outro problema, né? Vem assim, mas se eu estou gostando, a minha aderência vai ser muito melhor. Diferente, não, quero que tu faça lá crossfit. Cara, mas eu não gosto. Não, vai, faça, porque ele é muito bom. Mas eu não gosto. Tu gosta. Eu não gosto. Né? Eu estou dando como exemplo. Né? Todas as atividades são boas, pessoal. Todas. Independente da que tu for fazer, desses exemplos que eu dei são boas. Mas eu tenho que achar que eu me sinto bem. Eu achei que eu me sinto bem, aí eu tenho que ter aderência, né? E vou fazer. Certo? Deixa uma frase, né? Não há saúde sem saúde mental. Não há saúde mental plena sem eu ter movimento. Então, olha como está ligado. Eu não tenho saúde se eu não estou com a minha saúde mental boa. Eu não consigo ter uma saúde mental plena se eu não estiver me exercitando. Né? Olha que bacana. Movimento, outra frase para vocês. Movimente seu corpo. Fortaleça sua mente. Transforme sua vida. Né? Então, se mexa. Fortaleça sua mente, tanto fisicamente, né, como psicologicamente. E aí, com isso, transformará a sua vida. Referências, pessoal, que eu utilizei. Então, aí os cadernos de atenção básica, né? Uns artigos. Esses artigos vocês conseguem, só colocando ali o nome no Google mesmo, já está em PDF, ele vai direcionar para as revistas que foram publicados, né? Livro Fisiologia do Exercício, outros livros correlacionados, né? A própria Organização Mundial de Saúde, é só vocês colocar no Google, Organização Mundial de Saúde já vai direcionar para o site, né? E aí lá no site vai ter várias matérias. Quem escreve as matérias não é qualquer um, né? São pessoas que têm conhecimento nas suas áreas, né? E aí lá tem as pesquisas também, certo? Pessoal, deixo o meu muito obrigado, tá? Muito obrigado, né? E parabenizar vocês por estarem participando dessa primeira amostra nacional, né? Uma amostra aí agora sendo realizada, trazendo, né, diferentes profissionais para participar. Então, deixo o meu muito obrigado pela atenção. O nosso tempo, né, ele é um pouco reduzido, mas aí eu deixo minhas redes sociais, né? Então, aqui eu tenho o Instagram, o LinkedIn e o Facebook. Como é que faz para me achar lá? @Fernando Ferro P, né? Então, Fernando Ferro, só colocar lá Fernando Ferro, ver uma foto cabelinho rapado, carequinha, é eu lá, tá? Tem outros Fernando Ferro, né? Mas os que vocês vê carequinha, é eu. Então, qualquer dúvida, né? Quiserem chamar, tirar, professor, eu queria ver um pouquinho mais daquilo e tal, outra coisa, podem me chamar. Se bateram foto, quiserem me marcar, compartilhar lá também, fiquem à vontade, né? Assim como propostas, né? Professor, vem aqui, tem uma proposta de a gente fazer um trabalho conjunto, né? Sintam-se à vontade, tá aí minhas redes e a gente pode ter meu e-mail também, né? E a gente pode estar conversando mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa amostra aí para todo mundo e estamos juntos. Até mais.